Meus irmãos, boa noite. Que bom estar com os batistas catarinenses, é uma alegria. Eu vim lá do Maranhão, é a terra distante mesmo, para compartilhar aqui com os irmãos. Eu estou muito, mas muito feliz pelo carinho, a maneira que os irmãos estão recebendo a gente. Quero saudar vocês, os irmãos que estão na internet, né? Tem um grupo bom na internet assistindo o Multiplique aqui em Santa Catarina. Quero agradecer a Deus, os irmãos de Joinville, da Igreja Pedras Vivas, de podermos compartilhar a palavra pela vida do pastor Carlos Murta, que se tornou um amigo, um companheiro de jornada, né, de luta, de batalha. Já choramos juntos, já sorrimos um bocado juntos, e isso é verdade e alegria, porque quando a gente tem gente para chorar com a gente, para sorrir com a gente, é porque nós temos amigos, não é verdade? Amém? Eu sou Jefferson, sou um paraense, eu sei que essa cara de alemão me denuncia, né? Sou um paraense, criado no Maranhão, fui para a cidade que sou pastor aos 6 anos de idade, e aos 10 aceitei Jesus, aos 19 fui enviado para o seminário, tiveram coragem, né? Depois eu voltei aos 26 e estou lá, eu não pareço, mas eu vou fazer 45 anos esse ano, então estou lá esses 19 anos na minha cidade, Deus está abençoando. E eu estava quietinho na minha cidade, numa igreja de bairro lá, já há 10 anos, trabalhando tranquilo, sem dificuldade alguma na igreja. E a primeira igreja da nossa cidade havia passado por uma divisão. Inventaram um movimento aí, que tem uma letra e um número, vocês sabem qual é, né? Não vou dizer para não dar merchan, né? E aí dividiram a igreja. E a igreja ficou lá bem pouquinha gente, um pastor assumiu a igreja, que eu sou pastor, a primeira de Imperatriz. O pastor assumiu e ele, depois de 7 anos, foi para um outro campo, e a igreja, orando, achou de Deus, entendeu de Deus, me convidar para ser pastor. Meus irmãos, eu disse a Deus, Deus, o que é que o Senhor quer com isso? Eu não tenho coragem de assumir essa igreja, não. Eu nunca fui pastor de primeira igreja, eu não quero ser agora. O que é que o Senhor quer comigo? E Deus falou claramente ao meu coração, da minha esposa, ao mesmo tempo, foi um dia assim, depois do almoço, a gente estava orando e Deus falou ao nosso coração que era para ir para lá, e ele tinha uma obra. E, meus irmãos, essa coisa de Deus lá me trouxe aqui essa noite, porque Deus transformou a igreja que eu sou pastor através dos princípios da igreja multiplicadora, e nós hoje estamos aí lutando e trabalhando pelo Brasil para que essa visão avance, uma visão de Deus, um mover de Deus, é um negócio sobrenatural, que dá trabalho, é trabalhoso, mas é abençoado, é a vida da igreja. A vida da igreja do Senhor Jesus. Meninos, põe aí o PowerPoint aí da mensagem de hoje. Enquanto ele põe o PowerPoint, que é mais do que modelos, princípios, eu não ganho nada para promover os livros da Junta de Missões Nacionais, mas a gente vai em tantos multipliques, irmãos, muitos mesmo, muitos. Esse ano eu estou indo em encontros 12, 13, fora seminários. E a gente tem poucos que têm a oportunidade de ter uma livraria como aqui. Não é isso, Flávio? Não é isso? Poucos. E aí o pastor Carlos, com essa equipe que está trabalhando, eles estão promovendo aqui, é o preço que vende no site, é o preço que é da livraria da Junta de Missões Nacionais, e a Junta não ganha dinheiro com livros, ela quer promover a visão. Eu estou lendo este livro aqui, O Novo Normal, foi o pregador do nosso último Multiplique, e o entendimento dele é que deveria ser normal para todas as igrejas quererem crescer, parar de perderem membros, parar de ficar só na manutenção, mas quererem crescer e multiplicar e abrir novas igrejas. Muito interessante a aplicação dele, estou sendo muito edificado. Esse aqui eu já li várias vezes, já li sozinho, já li com um grupo de pastores, já li com um grupo de líderes. Eu reputo como um dos melhores livros dessa coleção, que é De Volta aos Princípios, do pastor Fabrício Freitas. Ele vai falando sobre o Novo Testamento, como nós devemos voltar ao Novo Testamento e como isso é aplicável e podemos vivenciar no dia a dia das igrejas hoje. Faz do meio para o fim, faz um check-up, você tem um planejamento estratégico, um check-up da sua igreja, muito bem aplicável, muito prático, qualquer um de nós pode fazer e vai ficar muito bem feito. E ele dá um caminho aqui para voltarmos para o jeito bíblico de ser igreja, muito abençoado. Nós falamos muito sobre RD, e aqui nós vamos falar sobre RD, que é relacionamento discipulador. E um dia eu estava numa palestra, e um pastor, porque todo pastor é teólogo, mas tem uns que acham que sabe mais do que os outros. Em todo lugar tem, a gente acha. Tem uns que querem botar a gente no bolso, né?
E aí um pastor disse assim, olha, essa teologia aí não está muito boa, precisa de profundidade. Como eu já li todos os livros e já reli alguns, eu disse assim, o pastor já leu o livro do pastor Diogo Carvalho, Relacionamento Discipulador? Ele disse não. Pois olha, você deveria ler e ver como é um livro de teologia prática. Profundo, irmãos, profundo mesmo. Mostrando nas escrituras como nós vivemos o discipulado no dia a dia, que é muito mais do que um encontro com uma revista. Para estudarmos uma revista, é o dia a dia. Sabemos como vai a pessoa, como ela está criando os filhos, como ela está trabalhando, se ela está bem fisicamente, espiritualmente, emocionalmente. E ele faz a amostragem dentro do conceito bíblico do ministério de Jesus Cristo e do ministério de Paulo. Irmãos, maravilhoso. Vale a pena levar. Estou falando que eu não ganho nada com isso, hein? Porque eu faço propaganda e eu penso, rapaz, deve estar ganhando alguma coisa, né? Deve estar ganhando alguma coisa. Estamos não, e tudo é pela obra. Esse foi um dos livros que muito impactou a minha vida de discipulador. Porque é o seguinte, eu sou pastor de uma igreja, mas como um crente salvo e remido pelo sangue de Jesus, é minha missão ser discipulado e ser um discipulador. Não faço isso porque eu sou pastor, eu faço porque sou um cristão salvo por Jesus e Jesus mandou fazermos discípulos. E aí estava na minha prática de discipulado e li esse livro, Aprofundando Raízes, a dinâmica e elementos do relacionamento discipulador. Meus irmãos, o pastor Roosevelt Arantes, ele é uma bênção no nosso movimento de igreja multiplicadora. Um servo, um homem com uma humildade exemplar e com uma vida exemplar. Ele está plantando uma igreja em Resende, no Rio de Janeiro, e tudo que ele escreve aqui, e o que ele fala, a gente brinca que ele fala 10 palavras, 11 são citações bíblicas. Sempre é assim. Livrão, vale a pena, esse é um livro prático. Ele vai falando como é que você faz o discipulado um a um e como você aprofunda essa questão de discipulado. Tem outros livros lá, mas eu ia gastar muito tempo fazendo a propaganda e eu escolhi esses aqui, por favor, pastor Flávio, ou pastor Djalma, obrigado. Eu escolhi esses aqui que são, não posso nem dizer que são meus preferidos, que eu gosto de todos, mas os que dá para fazer a propaganda agora. Amanhã o pastor Djalma e o pastor Flávio fazem dos outros, até porque esse movimento não vive de venda de livros. Esse movimento vive das orações, meus irmãos. E aí você já orou por alguém não crente hoje? Você já orou por alguém? Porque quando a gente acorda, a gente agradece que não morreu dormindo, não é verdade? Pessoal que ora, se obrigado pela noite, aí pensa que podia ter morrido dormindo, né? Acordei, abri os olhos, porque alguns dormem e quando acorda está no céu, né? Outros, a gente não sabe para onde vai, mas os crentes vão para o céu. E outros oram para agradecer a comida. Abençoa o que tem e o que vem em nome de Jesus. Amém. Né? Outros oram só por si e pela família. Eles oram assim, Senhor, abençoa minha família, abençoa minha sogra, abençoa meu cunhado que pega dinheiro emprestado, que ele me pague em nome de Jesus. A gente ora pela família, aí pronto. Agora a gente precisa, como discipuladores e como uma igreja multiplicadora, orar pelos não crentes. E tem que saber o nome. Não é o fulano, o manezinho que mora na esquina. Não é. É o nome. Porque Deus gosta de nomes, meus irmãos. Esse negócio é tão sério que lá no céu nós vamos ter um novo nome. Coisa boa. Eu fico pensando qual vai ser o meu. Né? Porque um indivíduo tem o nome Jefferson. Né? Com essa cara de gringo que eu tenho. E aí o meu segundo nome é Carnon. Ninguém escreve certo. Aí toda vez que eu vou, agora no hotel mesmo, eu dou logo o documento, porque eu fico... Né, e vocês, alguns aqui que são de descendência alemã, né, que tem aqueles nomes com um monte de letras, CH, Y, J e R, fica complicado. Mas Deus gosta de nome, Ele sabe o seu nome, e Ele quer que você ore pelo nome das pessoas. Nós vamos colocar agora, em oração, o nome de alguém não crente que está perto da gente. Se não tiver, você acha alguém agora, que a conversa agora é com Deus. Tá bom? Cadê a menina do teclado aqui? Cadê a menina do teclado? Toca aí, minha filha. Uma coisa boa para a gente orar. Tá? Outra coisa boa que eu quero ensinar para vocês. Ore com fundo musical. Você se emociona. É bom demais. Você põe um fundo musical, põe no celular, põe naquelas caixas de Bluetooth, põe naquela vitrola velha lá na sua casa, mas põe um fundo musical para você orar. Você vai orar mais. Viu? Você vai orar mais. E aí ainda tem o pessoal que se emociona com a música, né? São tantas emoções. E aí ele ora, chora e se quebranta. E ela vai fazer o fundo musical, você vai orar por uma pessoa não crente. Uma. Vale o sogro e a sogra. Eu vou orar pelo meu sogro agora. Você vai colocar
o nome dessa pessoa no altar de Deus e pedir que Deus salve essa pessoa. Você não pode ir para o céu sem ela. Diga assim: eu não quero ir para o céu sem ela. Mas também me usa como instrumento para ganhá-la para Jesus. Apresento agora, Senhor, todos esses nomes que estão subindo aqui, Pai, como incenso santo na Tua presença, como oferta viva no Teu altar. Nós apresentamos cada nome aqui, Senhor, nessa noite. Eu apresento o nome do meu sogro, seu Bastos, lá em Imperatriz, onde ele está agora. Salva, ó Deus, aquele homem, salva, quebranta o coração dele, muda a vida dele para que ele te siga de verdade, integralmente. Abençoa o Davi, Pai, lá na vila do Exército Brasileiro, lá em Imperatriz, converte o coração daquele homem, traz ele para perto de ti. Eu apresento o nome das pessoas, dos vizinhos, dos familiares, dos amigos de trabalho, dos amigos de faculdade, de escola, que nós estamos citando agora, de gente que mora com a gente, de gente que mora do nosso lado. Nós apresentamos no Teu altar, Pai, e pedimos que em nome de Jesus o Senhor salve vidas. Oh Deus, queremos ser instrumentos de intercessão, de busca, de entrega. Pedimos que o Senhor salve vidas ao nosso redor, Pai. Nós não queremos ir para o céu sozinhos. Nós queremos cumprir o Teu chamado, a Tua missão para nós. Então nos dá essa graça, Senhor. Nos dá essa benção em nome de Jesus. Amém. Missão. Acabou o culto, agora não. Acabou o culto, você vai pegar seu celular, porque se não tem celular, você vai achar de alguém, e vai mandar uma mensagem para a pessoa que você orou. Vai dizer o seguinte: orei por você hoje, e Deus tem uma obra na sua vida, e eu quero ser instrumento para fazer essa obra na sua vida. Vamos juntos falar sobre Deus. Eu estou orando por você. Gente, isso causa impacto poderoso de Deus. Você vai ver, viu? RD começa assim, a gente falando com as pessoas, sendo amigo das pessoas, mas dizendo que está orando por elas. Tá bom? É desse jeito. O título da mensagem de hoje, da nossa plenária de hoje: mais que modelos, princípios. O texto que vai dar base, você não precisa abrir sua Bíblia agora não, só se for para anotar alguma coisa, é João 9:25. Coloca aí, querido, o texto. Uma coisa eu sei: eu era cego e agora vejo. Você pode dizer junto comigo? Uma coisa. João 9:25. Meus irmãos, esse menino nasceu cego. Os discípulos chegaram para Jesus e perguntaram: Senhor, quem pecou? Ele ou seus pais? E Jesus disse: olha, nem ele nem seus pais. A doença dele é para dar glória ao nome de Deus. E aí Jesus cura esse menino. E esse menino vai ser questionado pelos religiosos. E pergunta se ele era pecador, se não era pecador. E ele responde nesse versículo: eu não sei se ele era pecador, se não era pecador. Uma coisa sei: eu era cego e agora vejo. Esse versículo me dá base para algumas outras questões. Mas nós viemos falar aqui, irmãos, sobre igreja multiplicadora. Esses dias, hoje, amanhã e depois, nós vamos falar sobre a multiplicação de discípulos. Como é que nós oramos intencionalmente? Como é que nós fazemos a evangelização discipuladora? Como é que nós alcançamos pessoas e cuidamos delas, para elas também alcançarem pessoas e cuidarem de pessoas? Como é que nós plantamos igrejas multiplicadoras? Estou tendo a alegria de, no final do mês, irmãos, abrir a segunda igreja multiplicadora lá na nossa cidade, com um segundo missionário nascido nesse processo de multiplicação. E o sonho é todo ano abrir uma. Como é que nós fazemos a formação de líderes, como é que nós treinamos, descobrimos novos líderes. Eu já vou fazer no comercial da minha oficina amanhã à tarde, como é que nós formamos líderes, como é que nós descobrimos líderes. Você pode participar, hein, da oficina amanhã à tarde. Como é que nós exercemos compaixão e graça. Meus irmãos, isso é maravilhoso, isso é um mover de Deus, e esses são os princípios da igreja multiplicadora. E obviamente, irmãos, isso tudo dá trabalho, é trabalhoso. Mas eu gosto muito do apóstolo Paulo, quando ele diz em 1 Coríntios 15:58, o seguinte:
Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, quando a gente trabalha, a gente faz a obra, a gente se esforça. O trabalho não é vão, é no Senhor que nós operamos. É no Senhor que nós fazemos, e é Ele que opera em nós o querer e o efetuar. É Ele que faz a obra. Quando nós colocamos nossa vida no altar de Deus, a obra acontece, meus irmãos. A obra acontece. E é dessa conversa, da visão da igreja multiplicadora, que não é um modelo de igreja. A igreja multiplicadora, irmãos, não é um modelo de igreja, mas uma visão de multiplicação intencional de discípulos, baseada em princípios bíblicos. E nós estamos voltando para a Bíblia. Nós estamos preocupados em caminhar junto com a Bíblia. E toda vez que fala modelo, toda vez que fala metodologia, e eu fico incomodado, porque nós precisamos entender que os princípios é que dirigem a igreja multiplicadora. Por isso que eu escolhi o Eu Era Cego e Agora Vejo. Por quê, irmãos? Eu sou pastor há 22 anos. E por muito tempo eu procurei um modelo para dirigir a minha igreja. Eu procurei um jeito de ser igreja, que a minha igreja crescesse. Eu procurei uma fórmula para que a minha igreja avançasse. E aí, meus irmãos, quando eu descobri, olhando para a Bíblia, que a fórmula está na Bíblia, que o jeito está na Bíblia, que a forma está na Bíblia, que a metodologia está na Bíblia, que os princípios estão na Bíblia, eu descobri que era só voltar à Bíblia. E é isso que a igreja multiplicadora faz. Ela quer que a gente volte à perspectiva bíblica. O Eu Cego e Agora Vejo também me faz pensar que a prerrogativa de curar um cego era uma prerrogativa messiânica. E nesse texto específico, Jesus está mostrando às pessoas de Jerusalém que ele era o Messias. Ele já havia feito isso em outros momentos. Mas a Bíblia fala essa questão da prerrogativa. Em Mateus 11, 2-5, eu quero que você acompanhe a leitura. Ora, quando João no cárcere ouviu falar das obras de Cristo, mandou pelos seus discípulos perguntar-lhe: és tu aquele que havia de vir, ou havemos de esperar outro? Estava perguntando sobre o Messias. Responderam Jesus: ide contar a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. A prerrogativa da cura do cego era uma prerrogativa messiânica. E nós encontramos isso também em Isaías 29:18. Olha o que o texto diz: naquele dia, os surdos ouvirão as palavras do livro, e os olhos dos cegos, livre da escuridão das trevas, tornarão a enxergar. Isaías 35:5 diz: então se abrirão os olhos dos cegos, e os ouvidos dos surdos se desobstruirão. A profecia messiânica dizia que o Messias ia dar vista aos cegos. E Jesus, irmãos, curou os cegos, amém? E aquele menino lá de Jerusalém estava cego. Ele dizia: eu era cego e agora vejo. Quem o curou? O próprio Messias. Em Lucas 4:18, citando Isaías 61:1, Jesus diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres, e me enviou para proclamar a libertação dos aprisionados e a recuperação da vista aos cegos, para restituir a liberdade aos oprimidos. Jesus veio para dar visão aos cegos. E aquele menino daquela história também estava dizendo que Jesus era o Messias. Jesus cura outros cegos, nós vamos já analisar. Mas, meus irmãos, quanto à visão da obra de Deus, o que nós estamos enxergando? Que tipo de obra da igreja, e missão e visão da igreja nós temos vivenciado? Será que nós temos enxergado, aberto nossos olhos, ou com que lente nós temos olhado para a Bíblia e temos vivenciado o Evangelho no dia a dia? Por muitas vezes, irmãos, nós achamos que estamos obedecendo o que a Bíblia diz. Por muitas vezes nós queremos, e até falamos, e até colocamos diante das pessoas que nós estamos em total obediência às Escrituras. Mas nós precisamos enxergar qual é a vontade de Deus e alguns aspectos da vida da igreja. A vida da igreja, irmãos, ela está mais para fora do que para dentro.
A vida da igreja está mais voltada para a sua missão. E por muitas vezes, eu como pastor, vivi mais preocupado com as coisas que nós fazíamos aqui dentro do que com as pessoas lá fora. Pensando nisso, a Igreja Batista no Brasil vive um mover diferente. Os batistas brasileiros, irmãos, estão sendo abençoados, e isso tem varrido de norte a sul nossas igrejas, e nós temos avançado porque nós temos aberto nossos olhos para algumas questões que antes nós éramos cegos, mas agora nós estamos vendo. Aqui nós vamos ver um princípio. Jesus curou alguns cegos além de Jerusalém. E eu queria mostrar uma tabelinha que eu fiz. Desculpa aí a questão da metodologia, tomara que dê para vocês verem. Acho que dá por conta dos dois projetores. Nós vamos analisar 3 cegos, tá bom? E nós vamos analisar o cego, nós vamos analisar o método e nós vamos analisar o princípio. Você me acompanha aí? Vamos juntos? Tá? É uma aulinha de hermenêutica, interpretação bíblica. Tá ok? Então vamos lá. Primeiro cego de Betsaida, Marcos 8, 22. Qual foi o método que Jesus usou? Fora da cidade, Jesus pegou o cego e levou para fora da cidade. Jesus cuspiu no rosto do cego e impôs as mãos. Jesus pergunta para o cego: você está vendo alguma coisa? Ele diz: estou vendo homens como árvores. Jesus impõe as mãos novamente e aquele homem olha para cima e começa a enxergar. Foi o método que Jesus usou. Quais princípios nós encontramos aí no cego de Betsaida? O Messias que dá vista aos cegos, como nós vimos nos textos messiânicos. A cura milagrosa, que nós temos que acreditar. Amém? Jesus cura hoje, diga amém. Eita! Estou na obra missionária, lá vai eu com as minhas histórias. Estou na obra missionária, meus irmãos, porque eu sou pastor de uma igreja e eu gosto de fazer a obra missionária. Eu amo missões, eu gosto de estar envolvido com esse negócio. E aí a gente estava plantando uma igreja, minha igreja estava plantando uma igreja numa cidade lá perto. E eu estava doente. E eu precisava fazer o transporte dos missionários e orientá-los como fazer a obra. E no meio do caminho eu parei porque estava doendo muito. E é uma doença que meu pai era acometido e eu já estava pensando nesse negócio de genética também, está do mesmo, já uma semana doente. Eu olhei para os céus e disse assim: Senhor, o Senhor é o mesmo da Bíblia. O Senhor pode me curar, eu estou fazendo a tua obra, Senhor. Está doendo. Se o Senhor quiser, me cura. Eu fui à viagem, fiz a obra. Quando eu voltei e passei no mesmo lugar que eu parei para orar, eu me lembrei: gente, passou a dor. Passou a dor. E eu fiquei impressionado porque nunca mais eu tomei um remédio para isso. Nunca mais, nunca mais. E eu disse: Senhor, Tu és o mesmo. Agora eu experimentei na própria pele. Domingo de manhã eu vou contar uma história, que é a história da minha esposa, para a gente ver como Deus continua agindo de forma miraculosa hoje. E ele curou o cego de Betsaida. Depois veio a resposta de oração. As pessoas de Betsaida pediram para Jesus curá-lo. Ele queria seguir Jesus, mas disse: olha, você vai, volta para sua família. Veja, envolvido na obra missionária. Segundo cego, o cego de Jericó, o único que tem o nome, Bartimeu. Aonde Jesus curou? Na saída da cidade. Como foi? Ele mandou chamar, o cego começou a gritar. Como é que ele gritava? Jesus, filho de Davi, um chamado messiânico. Tem compaixão de mim. Jesus mandou chamá-lo. E aí Jesus para na frente dele assim. Pessoal, Jesus é muito, né? Foi até engraçado esse negócio. Não é engraçado? Jesus tem essas coisas. Pessoal crente, que é sisudo, que chega na igreja, parece que foi batizado no vinagre. Não tem uns crentes assim? Parece que foi batizado no suco de limão. Ele chega azedo, com a cara ruim. Se o pastor é divertido, ele está com a cara ruim. Se o pastor é zangado, ele está com a cara ruim. Se o culto demora, ele está com a cara ruim. Se o culto é ligeiro, ele está com... Se o louvor foi bom, ele está com a... Esse povo tem toda a igreja. Aqui não tem. Pedras Vivas é pedra viva. É animado o negócio. Pessoal que chega com cara zangada na igreja. E às vezes, meus irmãos, a gente olha e vê algumas questões que a gente não entende, mas o pessoal acha isso e às vezes atrapalha a gente. Cego, Jesus chega para o cego e faz uma pergunta engraçada, meus irmãos. É uma pergunta engraçada. Cego, pedinte,
gritando, tem compaixão de mim? Jesus pergunta, o que você quer que eu faça com você? É engraçado, para mim é engraçado. Não é engraçado? Agora, claro que ele queria que Jesus curasse. Mas Jesus pergunta, sabe por quê? É um princípio bíblico de oração. A Bíblia não diz que Deus sabe de tudo que sai da nossa boca antes mesmo que a gente fale, não diz? Se Ele sabe, para que a gente ora? Se Ele já sabe, para que Ele diz? Orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. Por quê? Porque Ele quer conversar com a gente. Ele quer que a gente mostre a dependência a Ele. Ele queria ouvir do cego, eu quero ver, Senhor. Ele queria que o cego orasse, falasse para Ele, colocasse a sua vida diante do altar. Foi para isso que Deus criou Adão e Eva, para conversar, para adorá-lo, para exaltá-lo, para dizer, eu dependo do Senhor. E aí está lá o cego, eu quero ver, Senhor. Olha o que Jesus fala. Jesus fala, que você veja. Vai, a tua fé te salvou. Princípio. O Messias dá vista aos cegos. Princípio da cura milagrosa. Resposta de oração, feita pelo próprio Bartimeu. Jesus, filho da vida, tem compaixão de mim. E ele seguiu pelo caminho. Veja, o primeiro Jesus mandou para a obra com a família. O segundo foi até Jerusalém com Jesus. Ele seguiu a Jesus. Terceiro cego, o cego da história aí, de João 9. Cego de nascença. Foi curado dentro da cidade. O que Jesus fez? Jesus cuspiu no chão e fez um lodo. Passou aquela pasta nos olhos dele. E enviou para o tanque de Siloé, para que ele lavasse e ficasse curado. Princípio. Messias dá vista aos cegos. Cura milagrosa. Para manifestar as obras de Deus. João 9, 3. E aquele cego testemunhou de Jesus diante dos religiosos. Eu fiz esse gráfico, irmãos, para a gente entender o seguinte. Que princípio é uma coisa que não caduca. Que se aplica a todo lugar. Mas metodologia, em alguns lugares dá certo, em outros lugares não dá certo. Veja bem, 3 lugares diferentes, 3 métodos diferentes, mas os princípios o mesmo. Os princípios nós encontramos aí. Alguém orando. O Messias que dá vista aos cegos em todos eles. Alguém orando, o princípio da oração. Nós encontramos aí, irmãos, o princípio da cura milagrosa. Nós encontramos aí o princípio da obra missionária, que as pessoas seguiam a Jesus, caminhavam com Jesus, andavam com Jesus. E veja que nós encontramos a importância dos princípios, mas a gente precisa entender algumas coisas. Primeiro, métodos. O que são métodos? Método é uma palavra que provém do termo grego métodos, caminho, via. É o que se refere ao meio utilizado para chegar a um fim. É o procedimento, é a técnica, é a maneira de fazer alguma coisa. E dos métodos, irmãos, nós encontramos os modelos. É aquilo que serve como objeto de imitação. Isso é dicionário. Está na Bíblia não, tá? Isso é dicionário. O problema, meus irmãos, que muita coisa que está acontecendo na minha cidade não dá para imitar aqui. Não dá. Quer ver um negócio? Nós temos, por exemplo, pode voltar lá, querido. Por exemplo, nós temos uma comida típica na minha cidade, que aqui é cuca, né? Cuca? Deve ser bom demais, ainda não comi não. É uma dica. Cuca, que não é cuidado com a cuca, não? Que a cuca te pega, não é não? É cuca, é comida. Vou lá, quero experimentar. Mas quando o pastor Carlos Murta for lá na minha igreja, eu vou levá-lo nas 4 Bocas. 4 Bocas é um local que hoje é bem central na nossa cidade, numa avenida grande, onde há muitos anos se come comida de rua mesmo, né? A gente come virado para a calçada, a gente chama o lugar restaurante Costa para Rua. A gente fica de costa para a rua. E serve uma comida típica chamada panelada. É poderoso o negócio. Bucho de gado, mocotó de gado, tripa de gado. Eles limpam tudo, claro, e fazem uma panelada. Olha aí, ó, o pessoal aí dando glórias.
O irmão aqui está, né, acostumado só com churrasco. Aí, meus irmãos, no tempo da obra missionária, da campanha de missões, nós fazemos um jantar. Isso é uma comida para almoço, não é para jantar. Nós fazemos um jantar de panelada. Meus irmãos, vende tudo. A oferta vai lá para cima. E é um negoção mesmo, é um evento. Aí eu venho pastorear em Santa Catarina. Estou falando de metodologia. Aí eu penso assim, vou fazer uma panelada, der certo lá no Maranhão, vai dar certo aqui. Eu tenho certeza que ia sobrar, irmãos. Ia ficar lá os bichinhos tudo boiando. Porque metodologia, irmãos, dá certo em alguns lugares e outros lugares não dá certo. Não é isso? Por isso que o assunto aqui é princípio. Claro que nós usamos metodologias, mas é princípio. E princípio, irmão, dá certo em todo lugar. Do lado do Maranhão tem o Piauí. Você que é bom de geografia sabe de onde eu estou falando. Né? Porque tem um pessoal que mora no sul, vou reclamar com vocês agora, que não assiste aula de geografia e acha que do meio para cima é tudo Paraíba. Está errado. Está errado. Ou baiano, ou Bahia. Está errado. São 9 estados abençoados, meus irmãos. Eu gosto demais do Nordeste. Eu vou viajando agora, completando todos os estados. Gente, eu estou feliz demais. Que terra boa. Agora aqui no sul, pensa um lugar legal. Aqui. Gente, é um povo bonito, limpo, cheiroso. Porque lá no Nordeste é quente. Você vai ver um nordestino com cangote suado. Você não sabe nem o que é cangote, tá vendo? Cangote é pescoço. Né? E aqui não, o povo tudo cheiroso, tudo assim, ninguém sua aqui. Né? Agora aqui em Joinville o negócio é diferente, já sei. Do lado do Maranhão tem o Piauí, tem um pastor chamado Natanael. Pastor Natan de Jesus, 2 vezes. Ele aplica os princípios da igreja multiplicadora, os mesmos que eu aplico na minha igreja. Semana passada, e eu tento orientá-lo, pastor Carlos, eu tento orientá-lo, porque ele é um pastorzão muito maior que eu, muito melhor que eu. Semana passada ele mandou uma foto consagrando os líderes de PGM, lá, irmãos, gente que discipula, que cuida de gente. Ele saiu, irmãos, de 6 PGMs há 2 anos, e chegou no 30º semana passada, seguindo princípios. Ah, mas está bem, pastor, princípio, tudo bem. Aí, meus irmãos, eu vou falar de pastor Henrique Davanço. Pastor Henrique Davanço, falei com ele agora há pouco ao telefone, missionário da Junta de Missões Mundiais na Albânia, leste europeu. Está abrindo a 5ª igreja, com os mesmos princípios da igreja multiplicadora, lá na Albânia. As outras 4 igrejas têm líderes, é autossustentável, ela se proclama sozinha e ela se governa sozinha, usando princípios, num país altamente muçulmano. Bíblia, está falando de Bíblia. Fui pastor de um senhor chamado Alcindo. Alcindo mora em Boston, nos Estados Unidos. Igreja do pastor Antônio, amigo aqui, do Flávio. Chegou lá, meus irmãos, quietinho, abriu um PGM. Já está na 3ª multiplicação, seguindo o quê? Princípios. Muito mais do que modelos, irmãos. Aqui a gente não está querendo ensinar modelo. Aqui a gente está querendo ensinar princípios, porque o que dá certo na Bíblia, dá certo nas nossas vidas. Aquele Jesus que morreu na cruz, lá no Calvário, que é o princípio de salvação, de remissão de pecados, de redenção e um dia de glorificação, nos salvou e quer salvar o Santa Catarina, quer salvar o povo de Joinville, quer encher essa igreja e essas igrejas para a glória do nome do Senhor, através de princípios. O filósofo disse o seguinte quanto a métodos: se a gente está atrás de método, você está atrás de método, está no lugar errado. Não é aqui. Tá bom? Pode botar a citação aí, querido. Quanto aos métodos, pode haver mais de 1 milhão deles, mas são poucos os princípios. O homem que souber os princípios pode selecionar com sucesso os próprios métodos. O homem que testar os métodos ignorando os princípios, certamente terá problemas. Por que princípios? Por quê? Aí eu tenho algumas respostas. Vamos lá. Em primeiro lugar, porque os princípios
Vamos ver ali se os meninos passam ali. Ótimo. Eles são bíblicos, irmão. Eles dão base à nossa vida de igreja, à nossa teologia. Eles dão sustento para o que fazemos. Nós oramos por quê? Porque a Bíblia fala que é para orar. Nós evangelizamos e discipulamos porque a Bíblia fala que é para evangelizar e discipular. Nós plantamos igreja porque a Bíblia fala que é para plantar igreja. Nós treinamos líderes porque eu vos darei pastores, apóstolos, evangelistas, mestres, para a edificação do corpo de Cristo, para o aperfeiçoamento da obra do Senhor, porque a Bíblia diz, para ensinarmos os discípulos. Nós treinamos líderes por isso, e nós exercemos compaixão e graça, e por conta disso, o pastor Flávio vai falar disso amanhã. Como é que nós vivenciamos esses princípios? Eles são imutáveis, eles podem ser aplicados em qualquer lugar do mundo, eles são o início de tudo. Uma igreja que vive à luz da Bíblia, e guiada pelo Espírito Santo, é uma igreja de princípios. Porque nós precisamos de sabedoria, irmãos. A caminhada da fé é viver de acordo com as Escrituras, mesmo em meio a muitas coisas misteriosas que nós não entendemos, mas confiamos em Deus quando nós olhamos para a Bíblia. Continua. 5. Por que princípios? Porque Deus tem nos falado sobre algo nesses últimos dias. Devemos entender mais de Deus, com sabedoria, e viver por princípios. Precisamos, 6, entender algo básico. Os métodos são relativos, mas os princípios são absolutos. 7, os métodos podem mudar conforme o tempo, o local e as circunstâncias, mas os princípios não mudam nunca. 8, os princípios são inquestionáveis e permanentes. Por isso, descobrir e praticar princípios é fundamental para a obra de Deus. Fecho citando 1 Coríntios 2,9. Que diz o seguinte: mas como está escrito, as coisas que os olhos não viram. Põe a citação aí, querido, por favor. Amassa mais um botãozinho. Não está aí, está ótimo. Então qual é a preocupação da gente? É o conceito equivocado que muita gente tem de discipulado. Alguns tratam o discipulado como método, e não é. Pode passar, aí já passou. É isso. E não é. Jesus não mandou fazer discipulado com revistas e em reuniões semanais. Jesus mandou fazer discípulos, isto é, isso não é um método descartável, sim um princípio inquestionável. Ah, pastor, discipulado e fazer discípulos é uma coisa diferente? É. Fazer discípulos, irmãos, é vida na vida, é viver com alguém, é caminhada de vida. Você sabe quando alguém está fazendo discípulos, quando você pergunta o nome. Qual é o nome do pessoal que você faz discipulado? E ele sabe o nome dos filhos, ele sabe o nome do cônjuge, ele sabe do que a pessoa trabalha, ele sabe do que a pessoa gosta. Aquele senhor que vocês viram no vídeo, ele tem 40 anos. Ele é profissional, ele é codificador. Chaveiro já passou o tempo. Ele é decodificador. Ele faz chave dessas eletrônicas hoje, então é tudo com código agora. A gente brinca com ele, né? Mas ele é conhecido como chaveiro. Meus irmãos, ele, nos anos de 17 e 18, aquele homem que durante 2 anos consecutivos ganhou o prêmio de melhor chaveiro da nossa região. 2 anos. 2 anos consecutivos. Ganhou o prêmio de melhor chaveiro da região. Levou 11 pessoas ao batismo. Cuidou de todas elas. E ele cuida do marido, da mulher e dos filhos. Por isso que ele levou 11. Famílias inteiras chegando ao Evangelho. Sabe por quê? Porque ele faz discípulos. Ele caminha e vive com as pessoas. Não é uma reunião para ler uma revista. Se lê revista na minha igreja. Se ensina a Bíblia. Se tem um guia. Agora mesmo nós estamos numa campanha do RD1, que é aquele Evangelho de João. Nós estamos com 50 estudos simultâneos. Fazendo agora. 50, pastor Carlos. Com revista. Mas antes teve oração, antes teve caminhada junto. O homem que eu orei agora há pouco, Davi, estamos lá semana que vem. Minha agenda é ocupadíssima, mas quarta-feira, depois do culto, acaba o culto na minha igreja, eu vou lá para a casa dele. Fico até 10 horas, 11 horas, estudando o quê? A Bíblia com ele. Mas eu posso contar a história da vida do Carlos aqui para vocês. Levei lá na minha casa. Não foi como pastor, foi como membro de igreja. Também não, foi como crente, um salvo. Comemos pão de queijo, irmãos. Aí tinha pão de queijo original, que é só pão de queijo.
Tinha pão de queijo com frango dentro, tinha pão de queijo com goiabada. Coisa de maranhense, né? De mineiro só tem o tradicional. A gente inventa essas coisas. E tomamos com café, irmãos. Eles chegaram 7h30 na minha casa e saíram 11h30 da noite. Vida na vida. Nós não falamos de igreja, nós não falamos de Bíblia, nós falamos da nossa vida. E agora eu vou lá para dentro da casa dele, estudar a Bíblia com ele. Meus irmãos, discipulado ou fazer discípulos é o que Jesus mandou. Isso é inquestionável. Temos que caminhar com pessoas para fazê-las elas caminharem com Jesus. Amém? Pode passar, querido. Qual é a preocupação? Os métodos é bom tê-los, mas tem que tomar cuidado. Muitos irmãos creem que há várias maneiras de fazer a obra de Deus. Mas as formas precisam ser seguidas por princípio. Os métodos são meios pelos quais os princípios são liberados na vida da igreja. E existe em tal quantidade quantos são os contextos em que as igrejas estão inseridas ao longo da história. Porque cada uma delas tem sua própria maneira de colocar em prática o que está sendo extraído da Bíblia. Isso são metodologias, mas o que está na Bíblia são princípios. Pode seguir, querido. Métodos, bom tê-los, mas cuidado com o pragmatismo. Muitas vezes nos levam a preferir fórmulas prontas. Eu coloquei nesse miojo, porque eu me lembrei de um negócio. Quando eu era seminarista, quando dava de noite, que a gente já tinha jantado 6h da tarde, e a gente ficava estudando até tarde, ou ia para a igreja, para a obra missionária e voltava, não tinha o que comer, irmãos. E aí o pessoal comprava Nissim miojo. E foi o tempo que eu mais comi. Deus lhe perdoe se você gosta de Nissim miojo. Viu? Deus lhe perdoe. Mas aquele negócio para mim tem o mesmo gosto. Viu? Ali tem o mesmo gosto. E aí eu tinha um colega de seminário que ele era muito interessante. Ele gostava muito de Nissim miojo. Está vendo como ele era interessante? Ele comprava os Nissim miojo com vários gostos. Nissim miojo de galinha caipira. Meu Deus, não tinha gosto de galinha caipira. Mas tinha. De macarrão, de queijo, de presunto e vários. Irmãos, qual é a fórmula do Nissim miojo? Põe para cozinhar, papelote dentro, acabou. Misturou, acabou. Pronto, acabou. É a metodologia. Para mim o gosto é o mesmo. Quem é pragmático vai ter sempre aquele jeito de fazer. Não vai olhar para o que Deus quer e para o que Deus está falando. E como disse o irmão ali, para a onda que Deus está mandando a gente surfar. Ao estudar as Escrituras, irmãos, e construir nossas próprias formas de aplicação das verdades encontradas ali, nós podemos ser apenas pessoas metódicas. E Deus usa de várias maneiras. A Bíblia fala da multiforme graça de Jesus. Continuando, na prática. Ainda métodos bons tê-los, mais cuidado. Não são aplicáveis a todos os contextos, já falei isso, e você não pode basear-se nas experiências, mas deve basear-se nas Escrituras, como diz o texto, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Agora, na prática. Preservamos nossos princípios, que conferem nosso sentido de unidade, mas cada igreja local é autônoma para decidirmos por si mesmo como irá viver os princípios. Por exemplo, eu gosto de explicar esse negócio. Princípio da oração. Eu fui numa igreja, irmãos, pregar, e nessa igreja tem costume de orar no monte. Tem isso, pessoal? Vamos orar no monte. Eu não tenho problema com isso não, meus irmãos. Quem quiser orar no monte, que vá. Não tenho dificuldade. E o pessoal me convidou, disse, irmão, está chovendo. Eu gosto muito de orar. Vocês vão orar lá até que horas? Aí disseram, pastor, até meia-noite. Beleza, eu vou para o hotel e oro até meia-noite com vocês. Porque quando a gente ingessa o princípio ao monte, nós não estamos obedecendo o princípio, nós estamos obedecendo a metodologia. Entenderam? É como quem diz que discipulado é só ler a revistinha. É também ler a revistinha. Mas é caminhar a vida na vida. Eu fui numa igreja que o pessoal lá ora a vigília todinha, de 9 horas até meia-noite de joelho. Você imagina, eu tenho um joelho que o menisco não presta. Artrose atacada. Como é que eu vou ficar nessa vigília? Não tem como. Então a gente não pode engessar a maneira. Cada um faz do seu jeito.
Não é? Tem gente que quando vai dormir para orar, parece defunto. Põe a mão assim. Tem gente que... Eu sou de uma família, meus pais me ensinaram a orar antes de dormir. Eu não faço isso não, tá, gente? Mas meus pais faziam. Eles se embrulhavam para orar. Por muitas vezes eu entrei no quarto dos meus pais e disse, meu Deus, é um fantasma. Porque eles estavam tudo embrulhado, aquele lençolzão branco. Meu Deus, é um fantasma. É o jeitão deles. A gente respeita, mas o que é mais importante? O jeito que ora, orar. Orar. A gente precisa só tomar cuidado com isso. Na prática, precisamos confiar que é Deus, pelo seu Espírito, que dirige as igrejas. Precisamos nos voltar mais uma vez à palavra de Deus, olhar para tudo que ocorreu nas Escrituras ou nas igrejas do Novo Testamento e trazer para nossas vidas as verdades que encontramos ali, sabendo que são imutáveis e podem ser aplicadas a qualquer realidade, se for o princípio. Terceiro, a visão da igreja multiplicadora não é um método, mas o resgate de princípios bíblicos que podem ser vivenciados em qualquer tempo e lugar. Quarto e último, uma igreja multiplicadora é uma comunidade de cristãos responsáveis, que se multiplicam, que entregaram a vida ao inteiro comando de Cristo e em cujo coração pulsa e o desejo de levar, cujo coração pulsa o desejo de levar outros a fazerem o mesmo. Todas essas práticas e tudo isso que a gente conversou agora, ou métodos, devem ser originados em princípios. Não importa quantas práticas nós tenhamos, não podem ser baseadas no jeitão de fazer, mas no que a palavra diz. Conclusão número 1. Essa é a primeira parte do sermão, tá bom? Não dorme não, tá bom? Todas as nossas práticas ou métodos devem se originar de princípios. Não importa quantas práticas nós vamos ter, ou quantas estas práticas mudam, elas devem emanar de princípios bíblicos que são imutáveis. Primeira parte do sermão. Amém? Acabou. Agora vamos pensar um pouco sobre como seguir os princípios. Primeiro, obediência total. As igrejas crescem, irmãos, quando vivem em movimento espiritual voltado para os princípios das Escrituras. E o primeiro movimento é a obediência. Igreja que cresce é uma igreja obediente. Se nós não obedecermos, nós não cresceremos, o reino de Deus não avançará. A nossa obediência está totalmente relacionada ao senhorio de Cristo. E nós, irmãos, estamos confundindo algumas questões que são bíblicas. Você sabe que nós estamos mais voltados para Marcos 16:15 do que para Mateus 28, 19 e 20. Você sabia disso? Marcos 16:15, quer ver? Ide por todo mundo. Estão com fome? Vamos lá. Ide por todo mundo. Meus irmãos, nós fazemos isso bem demais. Prega o Evangelho. Prega o Evangelho. Prega no presídio, prega nas ruas, distribui folheto, prega na igreja. Deixa o pastor sozinho lá, se vira nos 30. Né? Ele prega, o povo se converte. E se a mensagem não prestar, o povo não se converte. Não é isso? E é o nosso evangelismo. Aí as pessoas se convertem. Pronto, acabou. A minha missão era só pregar. Ide por todo mundo pregar o Evangelho. Só que Mateus 28, 19 e 20, parece que a gente esquece. Que lá está dizendo, portanto, ide e fazei em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Então, lá só é pregar. Marcos 16:15. Mateus 28, 19 e 20 tem uma tripla ação: fazer discípulos, ensinar e batizar. E aí, meus irmãos, quando nós não fazemos o que Mateus 28, 19 e 20 está mandando, é uma ordem, é a grande comissão, nós não estamos em obediência total. Só seguimos princípios se a gente estiver em obediência total. É muito mais do que apregoar da boca para fora. Fazer discípulos é um estilo de vida, de produção de frutos que glorificam a Deus. É sermos verdadeiramente embaixadores de Cristo. Se não há obediência, irmãos, não há crescimento. Ninguém pode fazer a obra do Senhor de qualquer jeito. Deus não nos orienta, façam como quiserem.
Deus diz, façam discípulos. A vida cristã, irmão, não é do jeitão que a gente quer, não. Eu vou me converter e eu vou ser crente do jeito que eu quiser. Primeiro que não se converteu. Não se converteu. Porque quem se converte e está ligado ao senhorio de Cristo, e o que Ele mandar a gente faz. Pastor, mas eu faço tanta coisa na igreja, tão bom assim. Eu tenho um monte de ministério. Continue, não largue. Mas se você não estiver fazendo discípulos, não está em obediência total. Deus está levantando um povo para obedecer a palavra. Esse povo está aqui em Santa Catarina. Esse povo sou eu e você. Faça discípulos. Obedecer a algo essencial. Mesmo que você veja desafios. Mesmo que seja trabalhoso. Mesmo que haja sacrifícios. Obedecer é a ordem. Efésios 3, versículos 20 e 21. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações e para todo o sempre. Quando nós obedecemos, meus irmãos, quando nós obedecemos, nós damos glória ao Senhor e Ele opera em nós. Quando nós nos deixamos ser instrumentos de Deus, Ele faz a obra. Eu tenho uma ovelha, ele é cearense. E você sabe que todo cearense tem uma veia cômica, né? E outro dia acabou o culto. Ele me parou na porta e disse assim: pastor, o senhor agora é estilista. Eu achei estranho, do jeito que você está achando estranho, né? Que nem de moda eu gosto. A minha moda é camisa polo, calça jeans e tênis. Essa é a minha moda. Ele disse: por quê? Porque todo dia o senhor inventa uma moda. Eu disse: o que é que você está falando? Se o senhor inventou agora que a gente tem que fazer estudo bíblico evangelístico. Eu disse: inventei mesmo. E não fui eu que mandei, foi Jesus que mandou ir pregar o evangelho. E você? Eu estou com 5 pessoas lá em casa. Que moda boa, pastor. Quando ele falou isso, meus irmãos, eu me lembrei que eu ainda não tinha ninguém para fazer o estudo. Era domingo à noite. Cheguei em casa, fomos fazer a devocional. Minha esposa disse assim: meu amor, nós temos que orar para que o senhor mande gente para a gente fazer o estudo. Aí eu disse assim: Deus está querendo um negócio com isso. Falou com o irmão lá, falou pela mulher daqui. Olha, Deus fala através das mulheres, nossas esposas, viu, maridos? As irmãs, digam amém. E aí eu disse: vamos orar. Demos as mãos, oramos. Senhor, nos manda alguém para fazer o estudo. Senhor, nós precisamos entrar na casa de alguém, nós precisamos pregar o evangelho a alguém, nós precisamos anunciar o evangelho para uma pessoa. Irmão, nós soltamos as mãos. Aí chegou aquele blim-blim do WhatsApp. Você conhece o blim-blim do WhatsApp? Eu não sei como é o seu lá. Blim-blim. Aí tem o pessoal que só vê o WhatsApp no outro dia, não tem? Que a gente manda a mensagem só vê no outro dia. Tem um pessoal terrível de WhatsApp. Eu não, eu sou bonzinho. Eu fui lá ver. Uma visitante daquele domingo tinha dito assim: pastor Jefferson, peguei o seu contato com a irmã fulano de tal. Eu quero lhe falar uma coisa. Meu marido não é crente. Eu sou recém-convertida. Nós queremos ser discipulados. Meu marido gostou do Senhor, ele gostou da igreja. Ele disse que vai voltar todo domingo. Ele quer entregar o coração a Jesus. O senhor pode fazer um estudo bíblico com a gente? Eu disse: meus irmãos, vou dizer isso para você porque eu falei naquela noite para minha esposa com os olhos cheios de lágrimas. Quando o nosso coração está na obra, quando as coisas nossas são as coisas de Deus, Deus coloca a gente na história da nossa vida para a gente ganhar para Jesus e para eles irem para o céu com a gente. Acredite nisso. Se você colocar o coração na obra, Deus vai colocar a gente dentro da sua casa, ou pessoas do lado do seu trabalho, ou do lado de onde você estuda, para você ganhar para Jesus. Acredite nisso. Segundo, como é que nós cumprimos ou seguimos os princípios? Cumprindo o ID. O ID é algo que deve acontecer todos os dias de nossa vida, na nossa caminhada, meus irmãos. É na nossa caminhada.
A ordem de Jesus é que façamos discípulos. E para entendermos bem esta obra, nós temos que ir de novo ao Novo Testamento. Letra A. O que era um discípulo para Jesus? Ele disse assim: se alguém vier após mim e não aborrecer seu pai, sua mãe, sua mulher e seus filhos e irmãos e irmãs, e também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vir após mim, não pode ser meu discípulo. Com Jesus, irmão, não tem essa história de talvez possa, talvez não possa. Ele diz logo é não. Não pode ser. Não pode ser. Então a gente tem que negar muita coisa. Se você realmente quer cumprir o ídolo de Jesus, seja um discípulo que diz não. Letra B. Como Jesus fazia discípulos, que mensagem ele pregava aos seus discípulos e que condições ele dava? Lucas 14:33. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Pastor, o senhor veio pregar, foi para dizer que era para a gente fazer discípulo. Aí você está dizendo que Jesus está falando? O problema é que toda vez que a gente coloca a nossa vida para ganhar pessoas para Jesus, a gente tem que dizer não para muita coisa da gente. Muita coisa. Vai ser tempo que você vai pensar em usar para você, que você vai ter que dar para o discípulo. Vão ser coisas que você vai querer ter para você, que você vai ter que dar para o discípulo. Minha esposa está cuidando de uma recém-convertida, meus irmãos. Ela é doméstica, ela trabalha como doméstica nas casas. E um dia minha esposa chegou lá em casa e disse assim: eu quero X reais. Eu achei estranho. Porque ela não disse para quê, normalmente diz, eu quero X reais para tal coisa. Eu disse: o que foi? É uma oferta. Aí quando ela fala uma oferta, eu calo logo. E se é para deixar onde? Na casa da irmã fulana de tal. Eu fui lá, deixei a oferta. Quando eu voltei, eu perguntei: o que foi que aconteceu? A luz dela estava cortada. E nós juntamos as mulheres do PG, cada uma deu o valor e ela foi pagar a conta de luz. Passados uns dias, minha esposa ligou para mim e disse: tem cesta na igreja? Tem. Deixa lá na casa da irmã. Aí eu fui, parei tudo que eu estava fazendo, Carlos, tudo. Eu estava ali com 7 livros abertos, eu não tinha muita coisa que fazer, inventei para fazer um mestrado. Estava com 7 livros abertos, fazendo uma interpretação bíblica, parei, fui lá deixar. Aí outro dia minha esposa disse assim: você pode pegar lá a irmã na casa dela, que ela quer vir conversar comigo, lá vou eu. Quer fazer discípulo, você vai entregar a sua própria vida, como Jesus fez, para cuidar de pessoas. Cumprir o ídolo de Jesus é ser um discípulo. Letra C. Como é que Jesus fazia? Ele mandava o povo pregar. Ele orava pelos seus discípulos. Jesus ensinava seus discípulos. Nós não podemos considerar, irmãos, esta maneira de Jesus trabalhar como algo relativo. Nós devemos fazer como ele fez. Então ele manda cada um de nós pregarmos, porque ele continua intercedendo por nós. Ele diz, final de Mateus 28:20, estarei convosco todos os... Jesus ensinava seus discípulos e ele continua ensinando cada um de nós como nos ensina nessa noite. Rick Warren diz o seguinte: quando uma igreja não se importa com o crescimento, ela está dizendo para os sem Jesus que não se importa se eles vão para o inferno. O crescimento, irmãos, é natural para uma igreja que faz discípulos. O crescimento é natural para uma igreja que segue princípios. O crescimento é natural para qualquer organismo vivo, saudável. E a igreja é um organismo vivo e saudável. Por último, se nós queremos seguir princípios, nós temos que atentar para a sedução dos programas. Atualmente, irmãos, tem se falado muito em métodos para crescimento da igreja, que dão ênfase na mudança de estrutura, na substituição de certos programas e ministérios e na reprovação em massa de estratégias ditas como eficientes. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque nossas estruturas às vezes engessam a gente. Os nossos programas às vezes estão sendo só para nós mesmos enchermos nossas barrigas e nosso jeito de ser igreja. E essa sedução vai nos fazendo achar que nós estamos sendo igreja. Programas que não levam ninguém a Jesus. Ações que não são para fora, sempre para dentro. Como se a gente fosse só a gente para o céu. E essa sedução vai sendo prática. Cheguei na igreja que eu sou pastor.
Igreja bonita, irmãos, como essa igreja aqui. Mas lembra que Deus tinha mostrado no meu coração que era para fazer uma obra? E ao chegar lá, irmãos, a igreja com 150 congregados, hoje nós estamos chegando a 800. Se juntar as congregações, estamos passando de 1000 membros. Uma irmãzinha chegou para mim e disse assim: Pastor Jefferson, quero lhe falar uma coisa, de coração. Digo, diga, irmã. Uma senhora distinta. Ela disse assim: pastor, nós gostamos da igreja assim, do jeito que ela está. O senhor não mexa com ela não, deixe do jeitinho que ela está, porque ela está boa demais assim. Meus irmãos, eu esfriei dos pés à cabeça. Eu me lembrei de Jesus, quando Pedro disse: eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus olhou para Pedro e disse: para trás de mim. Vocês estão dizendo. Para trás de mim, Satanás. Eu me lembrei desse negócio. Eu disse: irmã, eu quero lhe pedir perdão. O que foi, pastor? Não quero lhe pedir perdão, porque a sua visão de igreja é diferente da minha. Você sabia, vocês aqui, irmão de Santa Catarina, você sabia que tem membro de igreja que está conformado, que a igreja está daquele jeito, e sempre foi daquele jeito, e vai para o céu daquele jeito? Você sabia que tem crentes que a igreja está diminuindo, e ele está feliz, a igreja é boa. E pasme você, tem pastores satisfeitos, felizes com isso. Porque quanto menos gente, menos trabalho. Preguiçoso. Vai prestar conta diante de Deus. Eu era presidente da ordem lá, pastor, também. E uma igreja me ligou: pastor, só tem que falar com o nosso pastor. Ele está ruinzinho. E eu viajei, meus irmãos, 400 quilômetros para chegar lá. Cheguei lá. Como eu fui cuidar do pastor, eu fui logo na casa do pastor. Cheguei na casa do pastor. Disse: pastorzão, como é que está o senhor? Tudo na paz? Eu estou bem. Estou feliz. Nunca tive tão feliz na minha vida. E aí eu disse assim: pastor, eu vim aqui há 2 anos, eu lhe dei posse nessa igreja. Igrejona boa, num bairro bom, uma cidade boa. Irmãos, umas 60 pessoas nesse culto de posse. Era o povo da igreja, 60 pessoas. Uma igreja boa, sem problema. Ele disse: como é que o senhor está aqui? Quantos membros tem na igreja? Se eu estou muito feliz, estou muito realizado. Meu ministério está em vento e popa. Eu disse: beleza. Aí voltei a carga. E aí, quantas pessoas temos hoje? Eu imaginava assim, uns 100, 120, uns 150, uns 200. Uma igreja animada com o pastor animado, cresce. Pastor, hoje nós temos 17 fiéis ao Senhor. Eu contei até 10, eu estou contando de novo, porque toda vez que eu lembro dessa história eu passo raiva. Esse meu querido pastor, meu amigo, meu colega de julgo, de ministério, tem alguma coisa errada. Ou com o senhor ou comigo, e eu estou achando que é com o senhor. Não pode o senhor estar feliz no ministério, com a sua igreja definhando, daqui a pouco fecha. Não pode, irmãos, uma igreja está satisfeita de ter uma cidade com tanta gente. E nenhum batismo por ano. E quando batiza muito são os filhos dos crentes. Ainda é zangado com o pai que a água está gelada. Meus irmãos, manutenção não é serviço do reino. O reino é de multiplicação. O Senhor disse para Adão e Eva: crescei e multiplicai. A igreja em Atos dos Apóstolos, ela cresceu de 70 para 120, para 3.000, para 5.000, para 9.000, um número que não podia contar. E quando a gente olha para Apocalipse, o profeta disse: eis que vejo os céus milhares e milhares de vestes brancas. A gente, de multidão, é muita multiplicação. Para a gente estar conformado com 17, o que é que Deus quer da gente aqui em Santa Catarina, meus irmãos? O que é que Deus quer da sua vida como cristão, que é crente há 20, 30, 40 anos, e não tem uma alma para levar para o céu? O que nós vamos mostrar lá para Jesus? Ele mandou fazer discípulos. E Ele não vai perguntar quantas aulas você deu na EBD, quantas pedras você carregou para a construção do templo.
Ele não vai perguntar quantos programas você produziu. Ele vai perguntar quantos discípulos você fez. Já vou encerrar. Fazer discípulos, irmão, é um estilo de vida. Olha o que John Stott diz. Sinais de uma igreja viva. Nossas estruturas estáticas, inflexíveis e centralizadas são estruturas heréticas, pois elas incorporam uma doutrina herética na igreja. Se a nossa estrutura se tornou um fim nela mesma, programas que é só para a igreja, não é um meio de salvar o mundo, é uma estrutura herética. É dura essa palavra, mas é assim que a gente deve entender. Igreja viva, igreja multiplicadora. Ela olha para fora, ela anda para fora, ela vive para ganhar o mundo. Finalizo, meus irmãos, com 2 Coríntios 2, versículos 14 e 15. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. É triunfo? Está escrito triunfo. Então é vitória, é êxito, é crescimento, é glória, é bênção, é louvor a Deus, é avanço. Aleluia. E por meio de nós, difunde em todo lugar o cheiro de seu conhecimento, porque para Deus somos um aroma de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Esse texto é muito pesado e sério, porque se nós somos aromas de Cristo para salvar pessoas, nós estamos sendo igreja. Mas se nós não estamos sendo aroma de Cristo, as pessoas estão se perdendo ao nosso redor. Muito mais do que modelos, muito mais do que métodos, nós precisamos viver o princípio da palavra, voltar para ela, fazer discípulos. Amém? Baixe sua cabeça aí.